E um exemplo desse apetite voraz do sistema, eu vou dar aqui o pauta quente. A gente está falando aqui do baú, como é que é? Baú da infelicidade, eu adorei o GC. Vamos colocar aqui a matéria do Master. Influenciadores receberam proposta do Globo, hein? Para postar vídeos contra a liquidação feita pelo Banco Central. Tem um vídeo da Juliana Moreira Leite aqui explicando, porque o nome dela foi trazido também. Eu vou colocar um trecho desse vídeo dela. Vamos lá. Então, a Malu Gaspar, que tem feito uma cobertura excelente sobre essa pataquada do Banco Master, fez essa matéria e, a verdade, eu e o Rony Gabriel fomos procurados por um agente e ele queria que a gente fizesse matérias questionando o Banco Central, questionando a liquidação do Banco Master. Eu recusei, o Rony Gabriel recusou. E aí eu vi, no mesmo dia que eu recusei, muitos influenciadores de direita questionando por que foi liquidado o Banco Master, né? Porque, nossa, tem peixe grande. Eu fui vendo na minha timeline um por um. E eu fiquei sabendo que essas pessoas todas são paquitos, né? Tudo indica que é uma turma grande, são paquitos do Daniel Vorcaro. Tem gente que tem preço e tem gente que tem valor. Eu recebi isso agora do melhor amigo do meu irmão mais velho e ele falou: parabéns, você cada dia é melhor. Nosso Marco Polo está lá em cima, orgulhoso de você. Como a minha mãe gosta de falar, você não foi achada na boca do lixo. Esther, esse é um exemplo de como, e assim, eu tô só introduzindo para algumas pessoas que não têm noção do que é Brasília. Brasília é isso em esteroide. Brasília é isso, a enésima potência, Esther Papaiano. É isso mesmo. Além de ser isso, a enésima potência, a gente tem um outro problema no Brasil, é que o lobby ele é encarado como algo escondido, diferente dos Estados Unidos. Então, não tem um negócio que a gente fala assim, não, existe o lobby ético e existe o lobby não ético. Então, todo lobby no Brasil é não ético porque você não tem a profissão ela não é reconhecida, né? Não vou falar regulamentado, porque regulamentado para mim já pressupõe começar a pagar imposto, né? Mas como a gente tem o lobby como uma profissão não reconhecida, é uma coisa feia, né, no Brasil. Então tudo é debaixo do pano, é tudo necessariamente pelos interesses de algum tipo de elite, tá entendendo? Então a gente não consegue separar o bom do ruim, tá entendendo? E isso me parece que se estendeu agora à questão dos influenciadores, né? Porque se os influenciadores estão recebendo briefing, literalmente, né? E se você receber briefing para poder falar sobre esse tipo de caso e dessa maneira, e o pior, tá? A gente começa a ver a qualidade de influenciador que a gente tem quando o cara ele não consegue, literalmente, avaliar se aquilo é bom ou ruim para a base dele, tá entendendo? Porque assim, eu não sou contra o lobby, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Mas eu sou contra você fazer o lobby contrário aos teus valores, tá entendendo? E a gente, assim, todas as pessoas que são de direita estão numa luta e numa briga absurda contra Alexandre de Moraes e contra esse judiciário, porque a gente sabe que o fato é que hoje o grande problema do Brasil é a ditadura do judiciário, para a pessoa literalmente aceitar, né, fazer o lobby, né, de influência, lobby de influência, justamente com esse tema. Então, assim, me desculpa, mas me parece que para além de qualquer coisa, uma burrice sem tamanho, Marco Antônio. Deixa eu aproveitar, antes de jogar para o professor Adriano, pedir para o pessoal não esquecer de dar o like e de compartilhar a nossa live para os amiguinhos. A gente está aqui com quase 5.000 pessoas ao vivo, agradecer a audiência sempre maravilhosa. E professor Adriano, tem uma matéria da Revista Oeste, e eu sou chato, professor Adriano, eu sou chato até com os meus amigos. Eu não gostei do título, queria saber a sua opinião. Banco Central vira alvo de ataques coordenados nas redes sociais, depois da liquidação do Banco Master. Virou um lugar comum, e a esquerda transformou isso em um lugar comum, criticar instituição de ataque. Por mais que seja uma ofensiva coordenada, de bocas pagas ou não, eu tenho uma premissa, pelo menos uma premissa de raciocínio.
Eu sempre desconfio das instituições, eu sempre me coloco numa postura extremamente crítica de todas as instituições, pensando no que a gente pode fazer para melhorá-las. Mas quando junta tudo numa coisa só, o caminho mais fácil é chamar de ataque. A esquerda pega o ataque e transforma em ataque antidemocrático. Ataque antidemocrático vira uma coisa próxima de ataque físico, que não tem nada de físico, né? Então, eu acho interessante fazer a separação desses dois fenômenos. Por quê? Porque o fenômeno também é interessante, né? Pico de postagens sincronizadas contra a atuação da autoridade monetária. A gente também tem que ficar atento para essas movimentações de bolhas e de rede social. Porque tem gente que está comprando boca de rede social. Exato. Eu acho assim, são dois pontos primeiros que a gente tem que destacar, tá, Marco? Como você falou muito bem, a gente vem falando nesse programa, a relativização que a esquerda faz é realmente muito grande. Mas o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é: Banco Central não é instituição, judiciário, isso aí, eles são órgãos públicos. Nós temos que entender, órgãos governamentais, porque público também é uma palavra que eu não gosto muito dessa palavra, porque ela distorce, parece que é das pessoas, né? Mas são órgãos. Que é instituição? Instituição, para nós que defendemos as ideias da liberdade, é vida, propriedade e liberdade. Essas são as verdadeiras instituições. O que nós temos são órgãos do governo para buscar manter justiça, manter essas coisas. Então são órgãos. Primeira coisa que a gente tem que... Eu acho que tem que começar a parar de falar isso, porque senão a gente entra nessa discussão, senão a gente entra nesse vocabulário comum que a esquerda gosta de sequestrar palavras. Então, assim, instituições, um ataque contra instituições. Ataque à instituição é o MST invadir a propriedade de alguém. Isso é um ataque à instituição, ao lar da pessoa, que é inviolável, que são as verdadeiras instituições. Então, esse é um primeiro ponto, tá? O segundo ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte: eu, como um bom libertário, eu sou contra o Banco Central. O Banco Central não tinha que existir, e para quem quer um material legal de ler, nós temos um excelente livro que foi traduzido pelo Bruno Garchagen, que é o livro do o maior libertário da política do mundo que a gente tem, que é o Ron Paul, que ele traduziu o livro do Fim do FED, onde ele explica por que o Banco Central tem que acabar. Por que o Banco Central tem que acabar? Porque ele fica a serviço do governo, para fabricar inflação, para tirar poder de compra, para fazer agora com as tecnologias, fazer o controle monetário, como a China faz com as CDBCs, com as moedas digitais, que graças a Deus parece que no Brasil está dando errado, porque no domínio, o pessoal lá não tem muito domínio de tecnologia. Então esse é o primeiro ponto. Eu sou contra a existência de Banco Central. Mas no mundo real, que a gente tem que ter, não é que a gente tem que ter, é que infelizmente é difícil convergir essa ideia, mudar esse ponto. O governo Bolsonaro fez uma coisa importante, que é defender, criou a legislação para você ter um Banco Central independente. Qual que foi a grande jogada do governo Bolsonaro que foi acertada nesse sentido? Se eu tenho um Banco Central independente, o Banco Central não vai depender do governo no sentido de falar, tem que baixar a taxa de juros. Aí o Banco Central vai lá e baixa a taxa de juros. Qual que é o problema de baixar a taxa de juros? Porque o Banco Central vai imprimir mais dinheiro, vai inflacionar, vai dar um monte de problema, vai surgir bolhas, um monte de problemas que a gente conhece. Então, o governo Bolsonaro acertou muito bem em transformar o Banco Central em independente. Ser um lugar mais técnico, vamos dizer assim. É ruim? É também. O ideal era não ter. Mas, dentre os mundos que nós temos, é a melhor possibilidade. Não é à toa que o Roberto Campos Neto recebeu várias vezes o prêmio de melhor Banco Central do mundo. Por quê? Porque não tinha essa influência do governo e o cara tinha uma preocupação técnica ali. E aí a gente pode discutir se o técnico acerta, se o técnico não é, porque a gente... É um outro problema no Brasil, né? A gente fala assim, decisões técnicas, como se o técnico fosse o divino que sabe tudo, né? Não, o técnico, quando tem decisões técnicas, a gente minimiza influências políticas, mas o cara pode errar também. O cara pode errar, todo mundo erra, né? Então, são seres humanos, nós temos que entender que as pessoas são seres humanos.